Imagine acordar todas as manhãs apenas para perceber que é sempre o mesmo dia, um ciclo interminável de repetição sombria. No Biblioteca do Medo, vamos explorar a história arrepiante de uma cidade condenada a reviver o mesmo pesadelo, constantemente. Bem-vindos à Biblioteca do Medo, seu refúgio sombrio para contos aterrorizantes que vão fazer você pensar duas vezes antes de apagar as luzes. Prepare-se para embarcar em uma jornada ao desconhecido, onde o terror é sua única companhia. A cidade de Serra das Sombras parecia ordinária à primeira vista, uma daquelas comunidades tranquilas onde cada rosto era familiar e cada dia passava sem grandes surpresas. Para Helena, uma dedicada oficial de polícia, essa tranquilidade era um bálsamo após anos lidando com o tumulto das grandes cidades. Neste fatídico 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mal sabia ela que estaria à beira de um dos maiores desafios de sua vida. Helena acordou cedo naquela manhã, sua rotina habitual direcionando seus passos com precisão quase militar. Contudo, ao sair de casa, algo parecia deslocado, uma sensação de déjà-vu palpável enquanto ela cruzava as ruas silenciosas do bairro. As pessoas que cruzavam seu caminho faziam-no com uma cadência estranha, como se seguissem um script invisível que só elas podiam ver. Chegando ao escritório, o habitual coro de vozes e risadas havia sido substituído por um silêncio perturbador. As ausências eram notáveis. Algumas das mulheres da cidade, conhecidas de Helena, não haviam aparecido. A oficial sentiu uma sombra de preocupação crescer em seu interior, avolumando-se até transformar-se em uma sensação urgente que ela não poderia ignorar. Enquanto olhava o quadro de ocorrências, ficou claro que algo sinistro estava à espreita. Mulheres estavam desaparecendo em circunstâncias inexplicáveis. Assim começava o primeiro de muitos dias idênticos. Helena, envolta em uma camada de confusão e sem ter com quem dividir suas teorias, começou a remontar cronologicamente os movimentos das mulheres desaparecidas. Entretanto, o tempo, em vez de se mover para frente, parecia desrespeitar sua própria natureza linear, parando abruptamente, recusando-se a avançar. O dia caiu novamente em Serra das Sombras, trazendo consigo uma sensação de anticlímax. Helena, confusa e frustrada por não conseguir quebrar a barreira de silêncio que parecia proteger segredos ocultos, retornou à delegacia. No entanto, por mais esgotante que fosse sua busca durante o dia, a verdadeira revelação estava destinada a acontecer sob a capa da noite. Pois era quando Helena começava a notar peculiaridades que só se tornavam visíveis na transição entre o dia que finda e a noite que chega. Quando a noite se aproximava, Helena se permitia um momento de pausa, embora soubesse que a inquietação em seu peito não encontraria descanso. Com os lábios cerrados em resolução e o olhar fixo no quadro nebuloso de eventos, tentou se preparar para o que viria, mesmo sem saber que respostas esperava encontrar no dia seguinte. O alvorecer trouxe Helena de volta à mesma data, o mesmo dia, como se o universo houvesse decidido gravar o 8 de março de forma indelével na história de Serra das Sombras. Cada novo ciclo reforçava sua presença, até que a percepção do tempo se tornasse uma sombra longínqua. A repetição era exasperante e aterradora, como um pesadelo que se recusa a liberar suas garras. Determinada a se desvencilhar desse enigma, Helena foi ao encontro de Abigail, uma das mais antigas habitantes da cidade, frequentemente rotulada como excêntrica. Abigail já se havia tornado uma figura quase lendária pelas histórias que murmurava sobre o passado de Serra das Sombras e os mistérios que pareciam entrelaçá-la. Foi por seu intermédio que Helena veio a conhecer a lenda do espírito zeloso que guardava o Dia Internacional da Mulher, decretando que os habitantes deveriam recordar sua verdadeira essência e renová-la, sob a pena de serem condenados à repetição eterna. Em sua busca incessante por pistas que pudessem revelar mais sobre o espírito ou fornecer alguma forma de proteção, Helena mergulhou nos arquivos. Em relatórios antigos, encontrou vestígios de acontecimentos mirrados no tempo, desaparecimentos e histórias recônditas que há muito ninguém ousava consultar. Numa cripta de registros históricos enterrada no porão da delegacia, Helena encontrou relatos dizendo que o tempo, em Serra das Sombras,
já havia se desdobrado sobre si mesmo por pelo menos mais 3 ocasiões em décadas passadas, sempre no mesmo marco do calendário, desconfiado e silencioso. A cada entrada na floresta próxima à cidade, um prenúncio do desconhecido parecia engolir Helena. Uma brisa nunca antes sentida soprou ao seu redor, carregada com fragmentos de vozes e sombras das mulheres que ali haviam andado. Não demorou muito até que tropeçasse em um antigo santuário, abandonado e enigmático. Este local oculto estava cercado de árvores gravadas com símbolos e idiomas esquecidos. O ambiente transmutou-se, e a polícia sentiu uma presença inescapável e opressiva. Apesar do medo crescente, a aparência do santuário capturou sua atenção, revelando-se como o centro onde, segundo as narrativas locais, rituais antigos eram executados. Restos de oferendas cobertos de musgos dormiam entre as pedras ruins, cegos para o sol que deviam ter visto há um século. Helena sabia que este local era um fragmento do quebra-cabeça. Com determinação feroz, partiu o mistério em partes maiores e prometidas a si mesma entender tudo o que estivesse ali embrenhado, pela cidade, pelas mulheres, por Abigail, por quem acreditou na reconstrução histórica não escrita. Tinha certeza de que sua força provinha do fato de que, a cada arranhão superficial de verdade, ela também se desenterrava e reforçava sua crença. Este ciclo interminável de tempo e perda se tornará um jogo sinistro com as forças além da compreensão convencional. Mas Helena não seria uma mera espectadora. Embora ainda relutasse em aceitar por completo as forças sobrenaturais em ação, sabia que a chave residia na resolução deste enigma, nos ecos das histórias antigas. Enquanto a escuridão voltava a puxar seu manto sobre Serra das Sombras, ela sentiu que cada novo amanhecer seria mais um passo em direção à verdade, ou à sua própria ruína. Se você gostou deste primeiro capítulo de terror, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. A história está apenas começando, e você não vai querer perder o desenrolar desse mistério assustador. Helena voltou da floresta com uma sensação renovada de determinação, mas também de inquietação. A cidade de Serra das Sombras, presa em seu ciclo inexplicável, parecia ainda mais sombria à medida que o dia 8 de março se repetia uma vez mais. Apesar de suas descobertas no santuário, a resposta final ainda lhe escapava como sombras à deriva. Ela passou horas examinando os símbolos e textos que havia registrado, convencida de que deveria haver uma forma de decifrar o enigma. As palavras de Abigail ecoavam em sua mente. A cidade deveria lembrar o verdadeiro significado do Dia Internacional da Mulher ou enfrentar consequências eternas. Mas o que isso realmente significava? Helena decidiu visitar novamente Abigail, dessa vez buscando não apenas respostas, mas também uma nova perspectiva na lenda que assombrava sua realidade. Encontrou a velha senhora sentada em sua varanda, tecendo memórias de tempos esquecidos. Abigail convidou Helena a entrar, oferecendo chá e histórias de épocas passadas. Helena, minha querida, disse Abigail, com uma voz que carregava o peso de anos. Serra das Sombras sempre teve um papel nesta data. É como se fosse um portal entre o passado e o presente. As mulheres que uma vez pisaram aqui deixaram suas marcas mais profundas durante este dia. Enquanto Helena ouvia, começou a perceber que desvendar a história das mulheres da cidade poderia ser a chave. Cada lenda, cada relato era um pedaço do quebra-cabeça maior. Determinada a reconstruir a narrativa feminina da cidade, Helena passou a coletar histórias de moradoras veteranas. Cada relato que ouvia trazia nuances novas, histórias de coragem, de sacrifício, de lutas pessoais e coletivas que haviam sido esquecidas ou, pior, ignoradas. Ainda assim, a sensação de ser observada não a abandonava. Enquanto caminhava pelas ruas, parecia que olhos invisíveis a seguiam, vindos das sombras e da neblina que teimava em descer sobre a cidade à noite. Os murmúrios entre as árvores cresciam com o alvorecer, como se a própria natureza estivesse conspirando. Que histórias vocês acham que podem estar escondidas na cidade de Serra das Sombras? Compartilhem suas teorias e ideias nos comentários abaixo. Vamos desvendar juntos esse mistério. Naquela noite,
Helena sonhou com as mulheres que outrora habitaram o santuário na floresta. Suas mãos eram calejadas, seus rostos enigmáticos e determinados. Ao despertar, soube que não havia como adiar o confronto final. Assim que o dia começou a se repetir novamente, Helena reuniu um pequeno grupo de mulheres da cidade, aquelas que sentiam um chamado semelhante. Juntas, decidiram enfrentar a floresta mais uma vez, em busca de respostas e de um desfecho que poderia finalmente quebrar o ciclo. Entraram na floresta sob o crepúsculo, as árvores curvando-se em uma extensão obscura à sua volta. O caminho até o santuário parecia pulsar, o ar vibrando com uma eletricidade estranha que parecia estar viva. No entanto, o coração de Helena não falhou, sua determinação reforçada pela presença das parceiras corajosas ao seu lado. Quando chegaram ao santuário, o local energizou-se com suas presenças, como se há muito aguardassem por isso. Sob a luz das estrelas que quebravam a escuridão, Helena e as mulheres seguiam cada símbolo, cada marca reacendeu dentro delas um mito antigo. Foi então que perceberam, Serra das Sombras, por muito tempo, havia esquecido destas mulheres. O dia 8 de março era mais do que uma simples celebração. Era um lembrete da coragem que impulsiona a mudança, um ciclo de renascimento que deveria ser comemorado, não temido. Juntas, as mulheres tomaram parte em um ritual simbólico, uma reimaginação da cerimônia antiga que uma vez ali ocorrerá. Cada uma trouxe a lume o nome de uma matriarca perdida no tempo, garantiu que suas histórias jamais fossem deixadas para trás. E foi ao ecoar dos nomes ancestrais na floresta que algo começou a mudar. Como o primeiro raio de luz cortou a escuridão, algo no tempo cedeu. O ciclo havia sido quebrado. As mulheres abriram os olhos para um novo amanhecer, um dia que finalmente prosseguia. Na cidade, havia uma sensação de alívio, como o fim de uma tempestade longa e tempestuosa. Helena soube que, finalmente, Serra das Sombras havia se redescoberto, e que reviver as histórias esquecidas das mulheres que ali viveram era o ato de libertação que todos precisavam. Contudo, ela sabia que o caminho para manter essa memória viva continuava, um caminho que teria que ser trilhado pela próxima geração. O mistério da repetição do tempo foi solucionado, mas Helena sabia que muitos lugares como Serra das Sombras ainda existiam, esperando serem recordados. Com o ciclo fechado, a história de Helena e da cidade se mantém como um lembrete do poder da memória e do espírito indomável das mulheres. Se essa história ressoou com você, não esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se para mais histórias arrepiantes no Biblioteca do Medo. Compartilhe suas próprias histórias no espaço dos comentários, e vamos continuar a lembrar e celebrar, juntos, o poder do passado.